E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o estudo do livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, obrigado mais uma vez por sintonizarem com a Rádio Rio de Janeiro e vamos dar prosseguimento ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Nós continuamos no capítulo 26, em que André Luiz ele está ingressando, saiu do Ministério do Auxílio, onde foi auxiliado, e está ingressando no seu trabalho efetivamente, que é no Ministério da Regeneração. E foi recebido, no último programa nós comentamos, que ele foi recebido, levado por Rafael, amigo de Lísias, já que Lísias estava ocupado no seu trabalho, ele pediu ao amigo que o levasse, e esse amigo trabalha lá, no Ministério da Regeneração. Esse amigo levou e foi recebido pelo ministro, por um dos ministros do Ministério da Regeneração, já que cada ministério tem 12 ministros. E aí, ele é recebido pelo ministro Genésio, e o ministro Genésio, ele, na hora que o André Luiz vai chegando, ele já diz: estou aqui para servir. E aí o ministro o recebe, e falando com ele que o Clarencio já falou a respeito dele, né? E que na maior parte das pessoas que vão lá, saem do Ministério do Auxílio e vão para lá, redundam já, as pessoas já ficam realmente trabalhando. Porque ele falou na maior parte, porque deve ter gente que desiste. E o André Luiz, logo depois, comenta que é o maior desejo dele. Conversando com o ministro, responde a ele, dizendo que tem suplicado às forças divinas que ajudem o espírito, que ajudem a ele o espírito frágil, que ele ainda é, permitindo que seja convertida a permanência dele nesse ministério em estágio de aprendizado. E aí nós enfatizamos, primeiro, a continuidade do esforço do André Luiz no trabalho do bem, né? Tanto que, anteriormente, o próprio Rafael estranhou como é que está o comportamento do André Luiz, porque o Lísias deve ter conversado com ele como ele era, e aí ele já estranha. E agora, depois da fala do ministro, o André Luiz fala que continua orando. E na questão da oração, que é um mau hábito que o André Luiz não tinha, ele está adquirindo, e essa questão da oração, da súplica que ele fala, nós comentamos também se as preces que nós fazemos por nós podem nos tirar dos problemas. Nós abrangemos abrimos um pouco mais o assunto sobre a questão da oração. E aí teve até música. A Tereza vai cantar de novo. Não vou, não. Ela saiu direitinho, tomou até uma pastilha aqui de gengibre, e aí ela já está com a voz melhor. Pode ser que vai cantar de novo. Hoje não tem música. Então, nós lemos a pergunta de número 663 do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz esse questionamento. Se a prece que nós fazemos por nós mesmos pode nos desviar do nosso curso as nossas provas, tirar dos nossos problemas. E os Espíritos são enfáticos em responder que as nossas provas, as vossas provas, estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm que ser suportadas até o fim. E mais adiante, a prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes, elas vos parecem. Então ele nos dá força, é um escudo que nós recebemos, uma armadura para nos facilitar a passada por essas provas, que nada mais é do que a colheita daquilo que semeamos, né? Então nos dá fortaleza para isso. E mais adiante ainda na resposta ele diz: ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Nós temos um bom exemplo disso também no livro Ação e Reação, é o personagem Adelino, em que ele, numa encarnação, uma história lá que contam, ele toca fogo no pai, ele mata o pai queima o pai vivo, o pai está dormindo, ele vai lá,
contrata 2 capangas para botarem fogo no pai. E aí a vida continua, todo mundo desencarna, ele desencarna, todo mundo... Na próxima, no plano espiritual, ele se arrepende do que fez, realmente ele está arrependido e quer a sua melhora íntima. E trabalha para isso. Porque Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se arrependa e tenha a vida eterna. E trabalha para isso, e na próxima encarnação ele vem com um problema de pele. Eles não dizem direito no livro, mas pode ser um fogo selvagem. Uma coisa desse tipo. Porque ele tocou fogo no pai, automaticamente a consciência o acusou e ele vem, e para isso, por isso ele vem com esse problema. E durante a existência, com todas as dificuldades que ele tem, família, financeira e tudo, ele continua persistindo no trabalho do bem, sem reclamar, sem queixa e orando sempre. E isso angaria a ajuda dos bons espíritos. Os espíritos pedem por ele aos guias para que o ajudem. Então, é o que ele diz aqui: ajuda-te a ti mesmo, o céu te ajudará. As orações, o comportamento dele é essa ajuda que a prece traz para a pessoa, mas não tira ele da prova. Então, o exemplo disso é o Adelino, do livro Ação e Reação. É débito aliviado, né, do capítulo, se eu não me engano, débito aliviado. E também nós estávamos comentando no final do programa, em que na pergunta 664, que também é muito interessante, é que Kardec pergunta que seria útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E aí eles respondem que é útil sim, que a prece não se perde, mas que o sentido real é que a oração pode abreviar a pena que eles secunda a eles uma boa vontade. O que realmente o vai tirar do sofrimento é o desejo de melhorar-se, despertado pela prece. Então a prece pode incutir no espírito sofredor o desejo dele melhorar. Aí sim o desejo dele melhorar é que vai tirar ele do sofrimento, né? Então essa é uma das características da oração. Então, dando continuidade, nós estamos no parágrafo 16. 16. A conversa vai continuar. A conversa vai continuar. Genésio parecia comovido com as minhas palavras, e valendo-me das inspirações que me inclinavam à humildade, roguei de olhos úmidos. Olha só, interessante. As inspirações que inclinavam ele à humildade. Ele não está humilde. Ele está sendo inclinado. É coisa nova para ele. É uma novidade. Ele está trabalhando para isso, não está desistindo. Roguei de olhos úmidos. André Luiz está chorando. Senhor ministro, compreendo agora que minha passagem pelo Ministério do Auxílio se verificou por efeito da graça misericordiosa do Altíssimo. Talvez devido à constante intercessão de minha devotada e santa mãe. É o que a gente conversou. Enquanto a gente realmente não tomar consciência que a gente é espírito inferior, que não sabe nada, que não consegue nem ser útil, porque a maioria das vezes a gente atrapalha. Enquanto a gente não tomar essa consciência para começar o aprendizado, realmente se abrir para essa nova regeneração, para essa nova oportunidade que Deus nos dá na encarnação, a gente repete os mesmos erros de outras encarnações. Então, ele aqui, ele realmente está querendo se regenerar. Primeira coisa, ele entendeu, eu não mereço estar aqui. É misericórdia de Deus na minha vida, pela intercessão da minha mãe. Ele sabe que ele só está ali porque a mãe pediu por ele e ela tem mérito. Então, ela é a avalista dessa estada dele lá em nosso lar. Assinou a promissória. Ela assinou. Então, ela é a avalista dele. Então, ele está reconhecendo. Então, o que ele está reconhecendo? Eu não devia estar aqui. O meu lugar não é aqui pelo meu comportamento equivocado. Mas eu vou aproveitar. Ele está realmente agradecido e compreendendo que ele não vale muita coisa, mas que ele vai aproveitar. E a gente vai ver durante toda a obra que ele traz
para Chico Xavier, toda a série André Luiz, que a gente chama assim, né? Todos os 16 livros, a série André Luiz, como ele melhorou o comportamento, porque ele se abriu ao novo. Muitas pessoas que têm contato com a doutrina espírita, às vezes, criam um bloqueio tão grande que aí não tem condição. Ela não se abre ao novo. Ela não quer, ou não quer responsabilidade, aí cada um tem lá o seu motivo, mas ela precisa, por isso que para realmente a gente melhorar o comportamento, a gente tem que se tornar criança. A criança que confia, a criança que está sempre aberta a novos aprendizados, quer saber de tudo, quer conhecer tudo. Isso. Que pergunta. Não tem medo de perguntar, não tem vergonha. Né? E se tiver que mudar, ela briga com um coleguinha, mas daqui a pouco ela vai lá, faz as pazes, já está brincando de novo. Então ela está aberta às novas oportunidades. E o André Luiz, ele realmente, ele quer melhorar o próprio comportamento. Então, quando ele diz aqui, a intercessão da minha devotada mãe, a gente tem que também entender que isso aqui não é pistolão. Isso não é o que a gente chama popularmente de peixada. É indicado, não é isso. É como nós lemos anteriormente a resposta da pergunta 664 do Livro dos Espíritos. Olha, que Kardec pergunta se adianta nós orarmos pelos espíritos sofredores. Um ente querido nosso desencarnou e pode estar em sofrimento pelo comportamento que ele tinha na vida. A gente raciocina e fulano pode estar mal, vou orar por ele. Vou resolver o problema dele? Aí, na resposta, ele diz lá embaixo: o desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do sofredor espíritos melhores. Então, funciona como um refrigério. O que interessa é a mudança dele. A mãe do André Luiz realmente intercedeu por ele. Ela pôde fazer. Agora, se o André Luiz não quiser, não vai. Não adianta. Porque para todos nós tem alguém intercedendo. Acima da humanidade toda está Jesus, intercedendo por todos nós. Não é? E aí? Se o nosso comportamento não mudar? Não adianta. No livro Obreiros da Vida Eterna, também ditado por André Luiz, tem lá a Casa Transitória de Fabiano, que é um posto de socorro que transita pelas zonas de umbral, trevas. E aí eles recolhem aqueles espíritos que estão sinceramente arrependidos. Eles têm redes fluídicas que casam o fluido, nas faixas luminosas, que casam o fluido delas, quando eles jogam, com aquele arrependimento sincero. E aí tem uma pessoa que fala assim: me salve, na Terra eu conheci o Dr. Bezerra de Menezes. É interessante, muito interessante. Ela conheceu pessoalmente o Dr. Bezerra, e daí? Está nas trevas. E aí ela não consegue sair, porque nem todo mundo está arrependido. Ali a casa transitória, ela transita, por isso que ela é transitória, ela se locomove pelas zonas de umbral. Então, realmente, essa questão da intercessão, todos nós o temos. Nós estamos dando exemplo aqui estão dando exemplo aqui da mãe do André Luiz, para nós sabermos que todos nós temos intercessão também. Não necessariamente da nossa mãe, mas de alguém. Sim. Então, continuando. Noto, porém, que somente venho recebendo benefícios, sem nada produzir de útil. Isso ele já falou anteriormente. Ele já estava assim. É porque trabalhador, ele sempre foi. Ele reconhece como ele foi bem atendido e ninguém o censurou. Isso é que dói mais. Porque quando ele chega da enfermaria, lá do umbral, que era trazido de maca, e chega na enfermaria, ninguém o censura. Apenas o examina, veio pelo suicídio. Aí ele, suicídio? Que negócio é esse, né? Ele é um aprendizado, mas o jeito de falar veio pelo suicídio. Você foi suicida, você é sem vergonha, você não valia nada, você fez isso. Não, ninguém fez isso, que é o que nós faríamos. Por isso que a gente ainda não é guia, não é ministro, nada disso, né, Tereza? Nós vamos chegar lá. Continuando. Certo, meu lugar é aqui, nas atividades regeneradoras. Ele faz uma analogia do nome do ministério com o que está acontecendo com ele. Porque ele está começando a se regenerar. O que é regenerar? É você continuar, recomeçar. Não é? Você alguma coisa que estava errada e você vai recompor aquilo. Então ele está aludindo ao sentimento que ele traz dentro dele, que é se regenerar,
com o departamento. Então, meu lugar é aqui que começa todo aquele que quer mudar o próprio comportamento, recomeçar, um novo recomeço, né? Certo? Meu lugar é aqui, nas atividades regeneradoras. Como dizendo, eu estou no lugar certo, porque eu quero me regenerar, eu quero melhorar meu comportamento, meus conceitos, meu trabalho, eu também, quero né, recomeçar. Tereza, além desse raciocínio lógico, também ele pode ter pensado juntamente com isso, porque o Ministério da Regeneração fica as câmaras, os doentes, realmente, aqueles mais afetados. E aí ele fala, bom, doente eu também sou dos maiores, então meu lugar também é aqui. Se possível, faça por obséquio, seja transformada a concessão de visitar em possibilidade de servir, que é o que o ministro falou com ele anteriormente quando o recebeu. Quase sempre, o ministro tinha falado assim, que quase sempre quando recebemos pessoal do Ministério do Auxílio, na sua maior parte redunda em estado de serviço. Que todo mundo se engaja em alguma coisa. A maioria, né, se engaja em alguma coisa. Então, essa possibilidade de servir, nós pegamos uma página do livro Pão Nosso, também ditado por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no seu capítulo 35, O Cristo Operante. E vamos ler só o último trecho dessa página. Ele fala assim: ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, que é o que o André Luiz não está fazendo, queixas injustas, reclamando. Ele começou a fazer anteriormente, a lamúria, quando se encontrou com a mãe. Não sei se vocês lembram, capítulos anteriores. E ela mandou ele ficar quieto, não reclame, se queixando. Encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, que é o que o André Luiz está fazendo. Então, quando nós fazemos isso, realmente o Cristo operante está conosco, né? Aquele que incessantemente trabalha. Como ele mesmo diz, o Pai trabalha sempre e eu também, todo dia. Isso. Então, compreendo hoje, mais que nunca, a necessidade de regenerar meus próprios valores. Perdi muito tempo na vaidade inútil. Fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. E aí ele coloca para a gente que há uma diferença entre amor próprio e adoração própria. Porque todos nós temos que ter amor a nós mesmos, né? Para amar o outro, você precisa se amar, você precisa se respeitar. Então, o amor próprio é uma coisa, mas ele levado ao extremo, ele se torna adoração a si mesmo. Era o que ele se achava o tal. Ele está dizendo aqui para nós que a vaidade dele subiu a cabeça, não é? A pessoa tem que cuidar de si, mas quando esses cuidados se tornam excessivos, é a vaidade, é uma coisa negativa. Então ele está dizendo para nós o quê? Que ele, na Terra, ele se achava o bom, ele era o bom. Eu lembrei agora que a gente tinha um amigo de infância que o apelido dele era o bom, porque ele se achava... Olha, vê se como é que pode, né? A gente colocou o nome dele de o bom, veio o bom aí, porque ele se achava, ele se sentia. Mas, lógico, o exagero nunca é bom, o exagero sempre é desequilíbrio. Então, a gente tem que tomar cuidado, não é? Que... para a gente não achar que só a gente sabe fazer as coisas, só a gente sabe de tudo, só a gente vive melhor que todo mundo, porque o doutor André Luiz passou a encarnação achando que ele não tinha que aprender mais nada, que ele era o bom, ele era o maioral, e hoje em dia é um desafio grande para todo mundo, porque na atualidade a gente vê nas redes sociais principalmente, né, e na televisão também, as pessoas sabendo e falando de
tudo, todo mundo palpita sobre tudo, todo mundo critica todo mundo, é só você que sabe, ninguém mais. A gente não pode mais dar opinião porque acontece uma chuva de crítica. A gente realmente estamos vivendo dias difíceis, né? Parece até que tem hora que a gente parece até que voltou para a Inquisição, a época da Inquisição, porque você não pode mais emitir nada, nenhum pensamento, porque as pessoas se arvoraram em juízes uns dos outros. Valores, não é? A pessoa, porque essas pessoas que criticam, elas se acham realmente a dona da verdade. A gente está vivendo uma época muito complicada, que a gente possa, né, não se colocar como essas pessoas, achando que nós sabemos tudo, que nós somos juízes dos pensamentos alheios, e esquecendo que todo mundo tem o direito de opinar, de dar a sua opinião. Acho que foi segunda-feira, na reunião do centro, nós comentamos sobre isso, que a pessoa isso é um perigo, né? Um perigo muito grande, fiscal uma armadilha muito grande para nós, porque podemos ser bom em determinado setor da vida, ser bom mesmo naquilo, como o Dr. Carlos Chagas o era, excelente profissional, excelente, deixou aí um ensinamento com a tecnologia que não tinha quase nenhuma na época dele, é um gênio. Sim. Né? Então a pessoa pode ser boa naquilo, mas e aí, como ela faz aquilo, de que jeito? Que é o que está acontecendo com ele aqui. Ele está se redescobrindo. É o que está dizendo, a oportunidade, a vaidade inútil. Ele está perdi tempo. Ele está dizendo da perda de tempo na vaidade. Por quê? Ele não se abria para o novo, né? Não se abria para o novo. Temos aqui uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel, no seu capítulo 101, que ele intitula Tudo em Deus. Ele fala assim, o homem nada pode sem Deus, nada. O discípulo sincero não ignora que todas as possibilidades procedem do Pai, amigo e sábio. Oportunidades de edificação na terra, com a excelência das paisagens, recursos de cada dia e bênçãos dos seres amados vieram de Deus, que os convida pelo espírito de serviço a ministérios mais santos. Quando nós trabalhamos, no fim, qualquer trabalho que seja, nós estamos trabalhando para Deus. E com a permissão dele. E com a permissão dele. Porque senão ele nem levanta da cama. Ele é o Senhor da vida. Ele dá e tira a vida. Ele nos dá o corpo e nos tira dele a hora que ele achar melhor, a hora que está melhor para nós. Que é o melhor para nós, o que ele acha. Por isso que é a sabedoria suprema. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Não é quem é, o que é. Inteligência suprema. Então nós trabalhamos, no final das contas, para ele. E toda vez que nós ficamos nesse, né, Tereza, narcisismo, podemos dizer assim, né? A gente vaidade, tira Deus do nosso... Tira Deus. E aí, da nossa isso vida e se coloca como Senhor absoluto. Isso é uma perda de tempo. É um perigo. Porque é o que o André Luiz está falando. Muito perdi tempo na vaidade. Né? Ele adquiriu conhecimento, vale, porque o conhecimento não se perde, mas perde tempo, porque vai redundar aquilo no mal para a pessoa mesmo. Né? Vide aí os ditadores e tudo que tem o seu magnetismo pessoal através da história. Nós vemos isso, conquistaram multidões, mas para o lado do mal, para o lado errado, não é? Então, essa perda de tempo que ele está falando. Por quê? Porque, como o Emmanuel disse aqui na página, os discípulos sinceros não ignoram. O que é o discípulo sincero? É aquele que já conhece. Então ele não ignora que todas as possibilidades vêm de Deus, que o homem nada pode sem Deus. Toda vez que alguém falar, eu conquistei isso sozinho, coitado, está enganado. Está se enganando, ele não conquistou sozinho. Ele conquistou sem a permissão de Deus, não faz nada. Isso. Né? Bom, eu acho que a gente já tinha mais um comentário para fazer, mas deixa para fazer no próximo programa, porque o assunto é interessante, né? Essa questão Deus da vaidade nos ajude, nos toca a todos nós. Deus que nos ajude que a gente também possa, a cada novo dia, tentar regenerar o próprio comportamento, melhorar nossas atitudes, não é? E não tirá-lo mais da nossa vida. Deus abençoe vossos lares, vossas vidas, muita paz. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela paciência de mais uma vez nos ouvir. Fiquem com Deus.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.